Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês a resenha do livro Em Busca do Sentido da Vida, do Augusto Cury. Eu estava muito animada e ansiosa pra falar pra vocês sobre esse livro, porque eu fiz a resenha do primeiro livro, que é O Colecionador de Lágrimas, mas esse daqui é a continuação do Colecionador de Lágrimas. E eu achei aquela resenha muito fraca, eu achei que eu deveria ter falado mais, mas alguma coisa estava me incomodando naquele dia. E eu não consegui fazer uma boa resenha pra vocês, então eu vou descontar tudo que eu não falei nessa resenha desse livro aqui, até porque esse daqui a gente aprende muito no Colecionador de Lágrimas, mas eu acho que nesse daqui a gente aprende o dobro do que a gente aprendeu no outro livro. Eu achei esse livro muito incrível e eu estou muito orgulhosa de ter terminado ele, sabe? Porque ele é muito grosso e eu acho que poucas pessoas terminam, porque é muita coisa pra ler e tem muito debate, muita coisa assim, sabe, sobre a história. E só quem quer mesmo aprender é que lê esse livro, porque tem horas que cansa um pouco, sabe? O tanto que eles falam sobre o Hitler e sobre a Segunda Guerra e tal. Tem horas que cansa, mas quem tem sede de aprender continua lendo. E eu acabei, eu tenho orgulho disso. Bom, pra quem não sabe, a história desse livro roda em torno do professor Júlio Verne. Ele é um professor de história e ele é fascinado pela história do Hitler e pela história da Segunda Guerra. E daí fazem uma proposta pra ele, que é pra ele entrar numa máquina do tempo e ver se ele consegue mudar a história do mundo e ver se essa guerra não acontece, porque foi uma guerra terrível e que matou milhares de pessoas, tanto judeus como pessoas doentes mentais, crianças, pessoas inocentes, seres humanos que não mereciam ter morrido dessa forma, e que o Hitler ele matou a sangue frio todas essas pessoas sem ter culpa de nada. Judeus, homossexuais, ciganos e opositores de Adolf Hitler eram trazidos para cá. As viagens de trem duravam dias dentro de vagões superlotados, sem comida, água e com pouca iluminação. Muitas pessoas não suportavam as condições desumanas da jornada e morriam antes mesmo de chegar à Polônia. Entendeu? Então foi uma tragédia que aconteceu no mundo e que muita gente desconhece esses fatos, até porque os livros de história hoje em dia, eles têm uma dívida imensa com a história da Segunda Guerra, porque nos livros de história, eles falam muito sobre matemática, tipo, sobre números. E isso não importa, tipo, todo mundo sabe os anos que aconteceu a guerra, que foi entre 1939 a 1945. Sabe quantas pessoas morreram, mas não sabe o que foi de certo que aconteceu. Sabem sobre o campo de concentração, mas o que aconteceu ali dentro foram coisas terríveis. O teto e as paredes pretas revelam que aqui funcionava uma das salas da morte. As pessoas eram atraídas para as câmaras de gás com o pretexto de que iriam tomar banho. Cerca de 700 pessoas poderiam ser colocadas ao mesmo tempo neste espaço. O gás venenoso era liberado por aberturas no teto. Em 3 minutos, as primeiras pessoas começavam a cair sem vida. Os corpos eram levados para uma sala em anexo, onde fornos de incineração queimavam as pistas do massacre. Em outras ocasiões, quando o processo para desaparecer com as evidências do crime precisava ser acelerado, centenas de cadáveres eram queimados em valas ao ar livre. Então eu acho que os livros de história hoje em dia eles poderiam mostrar isso, sabe, para a sociedade ver o que foi que aconteceu e que isso pode voltar a acontecer um dia. Então o professor Júlio Verne, ele aceita entrar na máquina do tempo e ver se consegue mudar a história. Quando ele entra pela primeira vez na máquina do tempo, ele consegue sim cair na guerra. Mas ele não deveria cair no tempo da guerra, e sim antes, para que ele consiga mudar alguma coisa, antes que consiga começar a guerra. Mas daí ele entra no tempo que está acontecendo a guerra e é um desastre, é horrível, porque acontecem coisas horríveis com ele. Ele é espancado pelos policiais da SS e ele vê o sofrimento da população aterrorizada durante a Segunda Guerra. Tem muita gente sofrendo, muita gente se escondendo. A população da Alemanha estava em caos. Ele entrou várias vezes na máquina do tempo, não só foi uma vez que ele entrou para tentar mudar a história. E o final desse livro é surpreendente, a gente aprende muita coisa. Vários psicólogos, psiquiatras nesse livro debatem sobre a mentalidade do Hitler, o porquê ele se tornou esse cara tão terrível. E para quem não sabe,
Existiram mais de 1.800 campos de concentração, mas poucos foram os conhecidos, entendeu? Mas existiram vários e várias pessoas morreram. Vários judeus, várias crianças, famílias, idosos. Estamos no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas aqui pelos nazistas. O objetivo? Criar uma raça pura. Construído no início da década de 1940, Auschwitz foi o maior complexo de extermínio nazista. Mais de 100 mil pessoas ficavam confinadas ao mesmo tempo. No período da guerra, as pessoas elas morreram tanto de fuzilamento, quanto na câmara de gás, no campo de concentração, e também tinha um método horrível, que era um médico, que todo mundo que entrava lá no campo de concentração passava por esse médico. E esse médico, ele torturava os pacientes sem anestesia, ele fazia cirurgias sem anestesia nas pessoas. Os gêmeos foram utilizados como cobaias em experiências médicas comandadas por Josef Mengele. Pistas indicam que o Anjo da Morte, como o médico alemão ficou conhecido, teria fugido para a América Latina com o fim da guerra. Há indícios de que Mengele teria morrido no Brasil no final da década de 1970. E quando você lê tudo isso nesse livro, você mexe muito com a nossa mentalidade, quem lê esse livro, porque a gente vê o que as pessoas passaram. E tem um episódio nesse livro, um capítulo, em que o professor Júlio Verne, ele cai dentro de um campo de concentração, quando ele entra na máquina do tempo. Os policiais da SS maltratam muito ele no campo de concentração. Então imagina a pessoa entrar numa máquina do tempo, viajar para entrar dentro do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Não é nada fácil, também se alimentava bem, sofria muito. E o mais interessante ainda é porque esses policiais que prendiam os judeus, matavam e torturavam, eles também eram adolescentes, tipo, tinham de 18, 19 anos, e eles tratavam os judeus, crianças, essas pessoas que morreram, como se fossem lixo. Pior que animal, juro a vocês. O Hitler era uma pessoa tão fria e tão idiota, tão doentio, que com uma mão ele alisava o cachorro que ele amava em casa e com a outra ele mandava matar pessoas inocentes na rua. Então, tipo, a mentalidade desse cara era terrível. E só quando falam em Alemanha eu já me assusto, sabe? Quando falam na televisão, quando falam em qualquer canto. Quando falam em Alemanha, em Hitler, em campo de concentração, em judeu, chega a me arrepio todinha, sabe? Porque eu sei tudo que essas pessoas passaram, que a Alemanha passou, o caos que foi na Alemanha. E eu aprendi tudo isso nesse livro. Tantas coisas, gente, eu aprendi. E a parte mais legal do livro, que já é no finalzinho, que eu fiquei louca, foi quando ele entrou na máquina do tempo. De novo, ele entrou várias vezes, como eu falei pra vocês durante o livro. E quando ele entra de novo na máquina do tempo, ele dá de cara com o Hitler. E esse capítulo é sensacional. Eu fiquei maluca, eu quase devorava as páginas do livro só pra saber tudo o que ia acontecer entre ele e o Hitler, se ele ia conseguir matar o Hitler e tal, sabe? E é incrível, gente. Leiam esse livro, por favor, porque vocês vão aprender muita coisa. E uma atitude pode mudar a história. Sabe, como aqui tá falando, uma atitude mesmo, porque uma atitude dele mudou muita coisa. Eu não vou falar pra vocês qual foi a atitude, se ele conseguiu matar o Hitler, se ele usou outras técnicas, mas uma atitude dele sim conseguiu mudar a história do mundo. E muita gente não acreditava nele no começo, sabe? Pensava que o Hitler não iria conseguir reerguer a Alemanha, porque ele queria muito tirar a Alemanha da vergonha que foi o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial. Então ele queria muito reerguer a Alemanha, porque ele tinha muita vergonha do que a Alemanha tinha se tornado, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Então ele conseguiu entrar na presidência e conseguiu fazer um marketing de massa em toda a Alemanha, fazendo com que toda a Alemanha acreditasse nele, que ele ia mudar tudo, que ele era uma boa pessoa, que ele ia ajudar as famílias, ia reerguer tudo, sabe? Então ele fez um marketing de massa incrível e, tipo, naquela época só existia rádio, gente. Imagina hoje em dia, com internet, tudo digital. Então naquela época ele conseguiu fazer a cabeça de toda a Alemanha e o marketing dele foi incrível. Als Traumbild vorschwebte, ist Wirklichkeit geworden. Das Symbol der Klasseneinigung des deutschen Volkes
ist das Symbol des neuen Reiches geworden und damit Panier des deutschen Volkes. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu falei demais, eu nem sei se eu expliquei direito pra vocês, mas o que eu mais queria falar era sobre o Hitler mesmo, falar sobre a história, porque é muito interessante e que muita gente não sabe, mas que vocês precisam saber, muita gente precisa saber disso. Eu acho que toda a humanidade deveria saber de tudo isso que aconteceu, porque pode se repetir, e se isso se repetir um dia vai ser uma tragédia terrível, porque se naquele tempo a tecnologia não era tão avançada, imagina agora. A única certeza é a de que jamais poderemos deixar que este genocídio se repita. É o passado que vai nos levar ao futuro. Tá certo, gente? Então deixa o seu like aqui pra quem gostou da resenha. E deixa aqui o seu comentário, se inscreve aqui no meu canal e até os próximos vídeos. Tchau!